Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amados, essa tarde eu comecei a orar a Deus e pedir para Ele estar me dizendo o que eu deveria falar. Muitas vezes eu faço isso, né? Para não estar falando por mim, mas sim pelo Espírito Santo. Enquanto eu estava orando, o Senhor me orientou a estar falando a respeito do vinho novo. Quando ele falou isso, amados, eu fiquei pensando, né? O que eu falaria sobre esse assunto? Fiquei pensando o que eu mesma penso, né? E aí eu comecei a me recordar de algumas coisas. Nos últimos anos, amado, aliás, acho que talvez a minha vida toda, né? Eu tenho buscado, no fundo do meu coração, o verdadeiro evangelho, sabe, amados? Eu tenho estado um pouco cansada do que está ao meu redor, do que eu tenho visto ao meu redor. Não que eu não tenha bons irmãos, sabe? Pessoas de Deus ao meu redor. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que são de Deus. Mas a grande questão aí é o verdadeiro evangelho, sabe? Jesus, ele deu algumas orientações. E ele foi bastante explícito em relação a que a gente deveria ser como ele. Então, amados, ele foi bem explícito de como que nós deveríamos ser, né? Então, amados, Jesus, ele nos deu um novo mandamento, né? Amar uns aos outros como eu os amei. Então, o padrão é ele. O padrão é o próprio Jesus. Então, a gente tem que seguir esse evangelho, que é o evangelho original, que foi pregado pelo próprio Jesus, né? Então, amados, eu tenho buscado muito isso. E só que tem um problema, amados, tem uma coisa. A gente tem muitas tradições, sabe? A gente está cercado de tradicionalismo e de evangelhos que não são aqueles que foram pregados por Jesus. Então, amados, muitas vezes quando a gente tenta buscar esse tipo de coisa, a gente encontra muito empecilho, né? Que é aquilo que está dentro do nosso coração, que muitas vezes é distorcido em relação ao que deveria ser, ao original. E às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente acaba se acostumando com aquilo que está, com a referência que tem ao nosso redor. É muito comum a gente ver assim, irmãos que acabaram de se converter ou que acabaram de receber o Espírito Santo. A pessoa ela fica tão cheia de alegria, tão cheia de energia, amados. Quando a gente acaba assim de conhecer a Deus de verdade, a gente tem aquela sensação de que tudo é possível, que Deus pode remover montanhas, que a gente pode ter fé do tamanho de montanha, sabe, amados? A gente crê que tudo é possível, a gente vê um mar de possibilidades na nossa frente, né? A gente olha para Jesus e vê o verdadeiro evangelho, a gente fica fascinado, sabe, amados? Só que o que acontece com a maioria de nós é que com o passar do tempo a gente vai entrando numa rotina, numa tradição, a gente vai adquirindo hábitos e costumes, a gente às vezes olha para cristãos mais velhos do que nós e a gente vê que aquelas pessoas, apesar de serem mais velhas e mais experientes, elas não alcançaram o que está ali na Bíblia, né? O que Jesus instruiu. Então a gente é tomado por esse desânimo. E aos poucos, amados, a gente vai deixando de acreditar. A gente vai deixando de buscar e a gente acaba entrando numa rotina, né? A gente acaba se tornando morno. Mas não morno no sentido de deixar de amar Jesus ou de deixar de fazer a obra. Mas a gente começa a seguir aquele modelo, os modelos que estão ao nosso redor. Né? A gente começa a se inspirar em pessoas que a gente conhece, que a gente considera como bons cristãos, e vai seguindo aquele padrão. E a gente não acha que existe mais do que isso que a gente enxerga, sabe, amados? A gente acha que é isso. E
Só que não é bem assim, amados. Deus, ele tem muito mais para nós, né? Jesus falou que se nós tivéssemos a fé como um grão de mostarda, que nós poderíamos dizer para um monte ir de cá para lá que ele iria. Então, amados, imagina a proporção dessa fé, né? Jesus nos prometeu coisas muito mais elevadas do que aquilo que nós vemos, né? Imagina as coisas que Jesus fazia. A Bíblia fala que ele fazia muito mais do que está escrito ali. Então, vocês imaginam que o padrão é muito, muito elevado. Então, amados, eu tenho buscado a voltar àquela energia inicial e eu creio de todo o meu coração que Deus tem muito mais para nos mostrar. Só que, amados, a gente acaba se deparando com um grande problema, que são os nossos odres velhos. Jesus ele fala que a gente não deve colocar vinho novo em odres velhos. O que ele quis dizer com isso, tá? Era costume da época armazenar o vinho em odres. Odres são aqueles barris de madeira, não sei se vocês lembram. O vinho era colocado ali e era armazenado por um longo período. Então, o que acontecia? Quando o vinho estava guardado ali dentro, ele não tinha muito contato com o oxigênio, então ele se preservava. Uma vez que o barril era aberto, começava a ver oxidação, começava a ter aquele contato com o oxigênio. E o vinho, ele depois que ele era consumido, aquele barril não servia mais para nada, porque já estava contaminado. Se você colocasse um vinho novo ali dentro, o vinho iria se estragar, não ia dar certo. Então, o que Jesus quis dizer é que a gente deve colocar o vinho novo em barris novos. E, amados, esse é o nosso grande problema, por isso que a igreja, pelo menos, principalmente a igreja aqui ocidental, ela não desenvolve, ela não evolui muitas vezes, né? Porque nós estamos nos odres velhos. A gente quer crescer, a gente quer coisas novas, mas a gente quer adaptar aquilo que a gente já conhece. A gente quer que o evangelho verdadeiro se adapte aos nossos hábitos e costumes antigos. Um exemplo bem clássico de religiosidade, né? Que eu estou falando de religiosidade. Um exemplo bem interessante que tem na própria Bíblia, amados. É a questão de Pedro. Pedro, ele era judeu. E ele cresceu e foi formado com a cultura do judaísmo, né? Jesus, quando ele veio pelos judeus, ele veio através da religião judaica, mas ele não veio trazer o judaísmo ao mundo, amados. Ele veio trazer o evangelho do reino, como ele fala, né? Embora ele tenha usado o judaísmo, ele não veio trazer o judaísmo, tanto que ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros como eu vos amei. Então, quando ele fala um novo mandamento, ele está substituindo tudo que veio antes, amados. Ele veio rasgar o véu, né? Como fala lá, que era o véu que tinha lá no templo, né? O templo, ele tinha um véu que separava Deus das pessoas. Então, as pessoas não podiam ter relacionamento direto com Deus, a não ser através dos sacerdotes. Então, Jesus ele acabou com tudo, ele anulou tudo, ele anulou a lei. Porque se a gente segue a nova lei que ele estabeleceu, que é o amor, a gente cumpre todo o resto. Então, Jesus ele não veio trazer o judaísmo, ele veio trazer o evangelho. Só que, amados, Pedro ele não entendeu isso. Pedro ele era muito judaizante, ele era muito judeu. E mesmo quando Jesus explicava as coisas para ele adaptava o que Jesus estava falando à cultura dele. Então, quando Jesus falou para ele que ele tinha que ir pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura, Pedro, apesar de ele ter ouvido essa instrução, ele não entendeu isso. Toda criatura para ele era todo judeu, né? Não era todo mundo, era toda a pessoa judia. Por quê? Porque pela religião judaica, pela tradição judaica, a salvação era só para os judeus, né? Tudo era para os judeus. Então,
Pedro, ele não era capaz de entender isso, ele não era capaz de pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus, né? Tanto que ele acabou sendo forçado a fazer isso, né? Devido àquela visão que ele teve, aquela passagem que tem, que Jesus manda ele pregar o evangelho lá para o centurião romano. Ele não queria fazer isso, de jeito nenhum ele fez porque ele foi forçado e ele ainda teve que dar explicação para os outros judeus quando ele voltou. Por que isso, amados? Porque ele tinha muita resistência. A resistência dele o que era? Eram os odres antigos, os odres velhos, que eram o judaísmo no caso. Ele não conseguia entender essa realidade. Ele não conseguia se livrar dos hábitos, costumes e da religião e da tradição dele. Né? Então, Deus ele foi obrigado a levantar um outro apóstolo, que foi Paulo. Né? Paulo, ele, apesar dele ser um religioso, dele ser um erudito, porque ele era judeu dos judeus que fala lá, ele era um líder religioso, apesar de tudo isso, Paulo foi capaz de fazer algo que Pedro não conseguiu. Ele conseguiu jogar fora tudo que ele conhecia. Né? Que ele fala, eu imputo tudo isso por esterco. Quer ver? Eu vou ler para vocês a passagem que fala. Então ele fala em Filipenses 3, verso 6. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Ele foi irrepreensível segundo a lei. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Ou seja, tudo que ele tinha, ele considerou como perda. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as quais considero como refúgio, em alguns lugares está como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, amados, Paulo, ele conseguiu se livrar dos odres velhos, né? Ele jogou fora tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele tinha, todo conhecimento dele, todo o status e todo o judaísmo ele jogou fora, ele substituiu por algo novo, né? Ele pegou e refez as bases dele. Pedro não conseguiu fazer isso, ele era cristão, era um bom cristão, mas ele ainda continuava seguindo a base do judaísmo, tanto que tem uma outra passagem também que Paulo chega a puxar a orelha de Pedro, né? Porque Pedro ele queria forçar os gentios convertidos a se circuncidarem. Então ele ainda tinha muita resistência, ele ainda voltava ao judaísmo o tempo todo, né? Sendo que Jesus ele anulou tudo isso, né? Não que não tenha sido válido no passado, tá, amados? Mas Jesus trouxe algo novo e ele anulou o passado. Então, amados, a pergunta que eu faço para nós todos é o quanto que a gente age igual Pedro, sabe? Nós estamos buscando algo novo. Eu não sei se todos estão buscando, mas eu estou buscando, sabe, amados? Eu tô cansada daquilo que eu vejo ao meu redor. Tô cansada desse evangelho, esse evangelho falso que a gente vê ao nosso redor, sabe? Tanto aquele que é mundano, né, aquele evangelho mundano, como aquele excessivamente tradicional que você não vê nada nunca acontecer, sabe? É um Deus assim de teoria, é um Deus que a gente ouve falar, não é um Deus prático em que a gente vive, sabe? Então, amados, embora assim eu já tenha evoluído em algumas coisas, eu ainda sei que falta muita coisa. E eu quero crescer, sabe, amados? Eu quero chegar à estatura de Cristo, que foi o que ele orientou que a gente tinha que fazer. Eu não sei se todos pensam igual eu, mas eu conheço muitos irmãos que têm esse anseio no coração, sabe? Quando eu era criança, eu ia muito à igreja, quer dizer, ainda vou, né? Mas eu às vezes observava toda aquela tradição, né? Aqueles hábitos e costumes, e tudo era muito rotineiro, sabe, amados? E eu achava no fundo do meu coração que as coisas, elas não eram como na Bíblia, porque as pessoas não sabiam como buscar. Mas à medida que eu fui ficando mais velha, eu fui descobrindo
para minha grande decepção, né, para o meu grande assim escândalo para mim, que as pessoas não buscavam porque elas não queriam buscar, porque elas achavam que estava bom assim, sabe? Eu nunca fui conformada, para mim assim o básico não tá bom, sabe, amados? Muitas vezes a gente se sente constrangido de estar buscando coisas mais elevadas, sabe? Como se a gente estivesse abusando de Deus, sabe, amados? Só que a gente esquece que tudo isso foi ordenança por parte de Jesus, né? Ele disse que a gente tinha que ser como ele, que a gente teria que fazer obras maiores do que as dele. E isso, amados, não é para o nosso entretenimento, para nosso prazer. Isso é a obra de Deus. Então, não tem nada de mais, não é deselegante, não é vergonhoso você ansiar por mais, né? Jesus fala, por que sois tão tímidos? Quando ele estava andando sobre as águas, né, que ele falou com os discípulos, ele falou, por que sois tão tímidos? Então, amados, às vezes a gente é tímido, né? Em vez de você pedir algo grande, você pede algo pequenininho, que é para não incomodar a Deus, né? Então, em vez de você pedir um grande milagre, você pede uma coisinha discreta. Você não vai pedir para a montanha cair sobre o mar, porque isso aí é muito grande, né? É chocante. Deus não vai querer fazer algo desse porte. É como se Deus ele não quisesse fazer as coisas que a gente pede, sabe? Na Bíblia está escrito que tudo que a gente pedisse, Deus faria. Eu creio nessa palavra, amados. Eu ainda tenho muito o que caminhar, mas eu creio. Eu creio que no que está escrito lá, que tudo que a gente batesse, se a gente batesse, a porta seria aberta, sabe, amado? Então, eu tenho procurado trilhar esse caminho, que é a porta estreita, amado. Só que não é fácil, não. Não é fácil. Vocês que têm esse entendimento igual ao meu devem saber do que eu estou falando, porque a gente encontra resistência ao nosso redor o tempo inteiro. E se você vai ter que ir contra a tradição, você vai ter que ir contra aquilo que você conhece. Você vai ter que destruir as suas bases para começar de novo. Né? Começar do zero, começar do evangelho verdadeiro que está ali na Bíblia. Né? Começar a ler a Bíblia, começar a seguir o que está ali. Uma vez eu tive um sonho, amados. E nesse sonho, havia um grande aquário de pedra, sabe? De rocha mesmo, muito pesado. E eu tinha grande admiração por aquele aquário. E eu queria colocar ele no púlpito da igreja. Porque eu achei que aquilo era muito importante, sabe, amados? Então eu queria colocar ali no púlpito da minha igreja. Só que eu não encontrava espaço no púlpito, né? Não tinha espaço para o aquário, para o pastor pregar e para todos os eventos que tinham que acontecer. Então, eu acabei enfiando ele num cantinho. E mais cedo ou mais tarde ele acabou caindo e quebrando. O Senhor me deu a interpretação do sonho, tá? O aquário de pedra simboliza Cristo, né? Porque Cristo é a rocha, né? E dentro dele tem os peixes, né? Ele que abriga os peixes. Então, eu tô buscando esse Jesus original, né? Só que eu tava tentando enfiar ele dentro de odres velhos. Então, eu tava tentando adaptar ao que eu conheço, né? A base que eu conheço. Tava tentando fazer um bem bolado. Tava sendo como Pedro, né? Tentando ser judeu e cristão ao mesmo tempo. Isso não dá certo, amados. Isso não funciona. Então, eu comecei a buscar do Senhor como que eu poderia fazer para renovar tudo isso, sabe, amados? Jogar fora, como Paulo fez. Não é muito fácil, sabe? Mas eu o Espírito Santo me falou o seguinte: comece por você. Não tente mudar os outros, né? Porque a gente não vai conseguir mudar os outros assim. A gente tem que começar pela gente mesmo. Então, amados, eu comecei a renovar tudo da base, sabe? Comecei a questionar a Deus por cada coisa que está na Bíblia. Comecei a buscar o Espírito Santo na minha casa. Frequento a minha igreja, claro. Amo os meus irmãos. Oro por todos, respeito o meu pastor. Mas eu tô buscando, assim, uma busca pessoal, sabe, amados? E tô questionando todas as coisas que estão lá no Evangelho.
Tenho procurado me livrar de tradições, de religiosidade, de hábitos e costumes. Às vezes, amados, a gente cresce com um determinado padrão, né? Às vezes a gente aprende desde criança, principalmente pessoas como eu que nasceram num lar evangélico ainda por cima. Você desde criança às vezes aprende certas coisas e você tem aquilo como sendo vindo da parte de Deus, como sendo absolutamente verdade, mas às vezes você não sabe por quê. E às vezes, amados, eu comecei a questionar tudo isso, sabe? Comecei a perguntar para Deus, mas é assim mesmo? E às vezes Deus me dizia que não, às vezes não era bem assim, às vezes eu ia até procurar na própria Bíblia e via que não era daquele jeito. Mas eu estava acostumada e eu não questionava, porque eu fui ensinada assim. Eu estava acostumada com a tradição, sabe, amados? E que eu não estou querendo apontar ser acusativa, né? Falar, a igreja faz tal coisa ou prega tal coisa, eu não vou entrar assim nesse ponto, tá? Porque o meu objetivo não é acusar ninguém. Mas eu tô falando porque às vezes a gente tem que olhar para o nosso próprio coração e começar a pensar o que realmente é o Evangelho de Cristo e o que é judaísmo, sabe, irmãos? Judaísmo no sentido de tradição, de ser como Pedro. Vamos tentar arrancar os nossos odres velhos, a nossa base, e começar num Evangelho verdadeiro, limpo, puro e original, pregado pelo próprio Jesus, né? E distribuído pelos apóstolos. Vamos tentar fazer isso, amados. E vamos buscar de Deus, né, essa mudança. Porque a partir do momento que a gente conseguir se livrar de toda essa bagagem, amados, de todo esse tradicionalismo, é que a gente vai conseguir descobrir o evangelho que Jesus mostrou que ele veio aqui trazer. Então, amados, espero que tenha sido útil. Eu ainda sinto que eu tenho mais coisa para falar, mas eu vou estar pensando em algumas coisas, lembrando de alguns sonhos e depois eu vou dar continuidade. É isso, amados. A paz do Senhor Jesus.